Eu nasci em Nottingham em 1985. Não me lembro muito bem da minha infância, mas eu me lembro da chuva. Minha avó era dona de uma fazenda em Tottlebrook. Ela me dizia que Deus estava na chuva. Eu passei para o segundo grau e fui fazer o normal. Foi na escola que eu conheci minha primeira namorada. O nome dela era Sarah. As mãos dela me atraíram. Eram lindas. Pensei que nos amaríamos para sempre. Me lembro do professor falando que era uma fase da adolescência e as pessoas superavam. A Sarah superou. Eu não superei. Em 2002, me apaixonei por uma garota chamada Cristina. Naquele ano, me abri com os meus pais. Não teria conseguido se a Cris não segurasse minha mão. Meu pai nem olhou para mim. Ele me disse para sair e nunca mais voltar. Minha mãe não me disse nada. Eu só disse a eles a verdade. Será que foi muito egoísmo? Nossa integridade é vendida por tão pouco, porém ela é tudo o que temos. Ela é nosso último pedacinho. Mas nele, nós somos livres. Nossa história começa, como a maioria das histórias, com um jovem político de ascensão rápida. Ele é muito religioso e membro de um partido conservador. Ele é muito obstinado e não tem o menor respeito pelo processo político. Quanto mais poder obtém, mais óbvia fica a beatice dele e mais agressivos se tornam os que o apoiam. Eu sempre soube o que eu queria fazer da minha vida. E em 2015 estrelei meu primeiro filme, Dunas de Sal. Foi o papel mais importante da minha vida, não por causa da minha carreira, mas porque foi lá que eu conheci a Ruth. Na primeira vez que nos beijamos, eu soube que nunca mais iria querer beijar outros lábios que não os dela. Nos mudamos para um pequeno apartamento em Londres. Ela plantava rosas Scarlet Carsons na jardineira da janela. E o apartamento sempre tinha cheiro de rosas. Aqueles foram os melhores anos da minha vida. Mas a guerra americana piorava a cada dia e, com o tempo, chegou a Londres. Uma emenda proposta pelo subsecretário da Defesa, Adam Sutler, de fechar o resto das estações de metrô foi aprovada por unanimidade. Depois disso, não houve mais rosas. Como palavras incomuns como colateral e rendição ficaram assustadoras. Enquanto outras, como chama nórdica e artigos da lealdade, ficaram poderosas. Eu me lembro de como diferente virou perigoso. Eu ainda não compreendo por que nos odeiam tanto. Levaram a Ruth quando ela foi comprar comigo. Eu nunca chorei tanto na minha vida. Não demorou muito para virem atrás de mim. No tempo certo, o partido lança um projeto especial em nome da segurança da nação. A primeira leva de pacientes chegou hoje. E devo admitir que estou muito empolgada. Este pode ser o começo de uma nova era. Energia nuclear não significa nada num mundo onde um vírus pode matar toda uma população e deixar suas riquezas intactas. Andem logo! Andem! No começo, pensam que é uma pesquisa de armas biológicas que devem ser obtidas a qualquer custo. Porém, o objetivo deste projeto é poder, dominação hegemônica, completa e total. Parece estranho que minha vida termine neste lugar horrível. Mas por 3 anos, houve rosas. E eu não tive que prestar contas a ninguém. 27 de maio. O comandante Prótero inspecionou o laboratório com o padre Liliman, que eu soube estar aqui para monitorar violações de regras e direitos. Ele me deixou nervosa, mas depois o comandante me garantiu que não haveria problemas. 2 de junho. Continuo me perguntando se estas pessoas entendem como poderiam ajudar o país se agissem diferente. São tão fracas e patéticas. Nunca olham nos nossos olhos. Descobri que eu as odeio. Eu vou morrer aqui. Cada pedacinho de mim vai morrer. Exceto um.
A integridade. Ela é pequena e frágil, e é a única coisa no mundo que ainda vale a pena se ter. Jamais devemos perdê-la, vendê-la ou entregá-la. Nunca devemos deixar que a tirem de nós. Espero que o mundo mude, que a situação melhore. 18 de agosto. Dos 48 iniciais, mais de 75% já estão mortos. Nenhum padrão controlável surgiu ainda. 18 de setembro. Existe um caso que continua a me dar esperança. Ele não apresenta nenhuma das patologias do sistema imunológico que os outros pacientes desenvolveram. Descobri várias anomalias celulares no sangue dele que não fui capaz de classificar. As mutações parecem ter acionado o desenvolvimento anormal de sinestesia básica e reflexos. O paciente disse que não podia mais lembrar de quem era nem de onde veio, fosse ele quem fosse. É agora a chave do nosso sonho e a esperança de que tudo isto não tenha sido em vão. Mas os esforços desenvolvidos não foram em vão, pois uma nova habilidade de fazer guerra nasce do sangue de uma das vítimas. Imagine um vírus, o vírus mais terrível que puder, e depois imagine que só você tem a cura. 5 de novembro. Começou noite passada, por volta da meia-noite. As primeiras explosões destruíram toda a ala médica. Todo o meu trabalho se foi. Ainda estava tentando entender o que teria acontecido quando vi o homem do quarto 5. Ele olhou para mim. Não com olhos, não havia olhos, mas soube que ele olhava para mim porque eu pude sentir. Mas se o seu objetivo final é poder, qual a melhor forma de usar uma arma? É neste ponto da história que vem uma aranhazinha. Ele é um homem aparentemente sem consciência, para quem os fins sempre justificam os meios. É ele quem sugere que o alvo não deve ser um inimigo do país, mas sim o próprio país. Os alvos são escolhidos para potencializar o efeito do ataque. Uma escola, uma estação de metrô e uma estação de tratamento de água. Várias centenas morrem em apenas algumas semanas. Meu irmão era um dos alunos de St. Mary. Depois que morreu, meus pais viraram políticos. Eles protestaram contra a guerra e a regeneração. Que Três Águas está de fato contaminada. As autoridades tentam controlar a dispersão. Causou uma onda de destruição debaixo da terra. Incentivados pela mídia, medo e pânico se espalham rapidamente, rachando e dividindo o país até que, enfim, o verdadeiro objetivo vem à tona. Antes da crise do St. Mary, ninguém poderia prever o resultado das eleições daquele ano. Ninguém. Quando Sutler foi nomeado alto-chanceler, eles foram ao protesto em Leeds. Eu assisti pela televisão, achando que ia ver meus pais serem mortos. Me lembro deles discutindo à noite. Mamãe queria deixar o país. Papai se recusou. Ele disse que se fugíssemos, eles venceriam. Venceriam. Como se fosse um jogo. Ivy, se esconda! Eu nunca mais os vi. Foi como se os sacos pretos tivessem varrido eles da terra. Então, não muito depois das eleições, ora, vejam só, um milagre. Alguns acreditaram que era obra do próprio Deus, mas foi de uma companhia farmacêutica controlada por certos membros do partido que os deixou podres de ricos. Depois do que houve, depois do que fizeram, pensei em me matar. Mas sabia que um dia viria atrás de mim. Meu Deus! O que foi que eu fiz? Um ano depois, vários extremistas foram julgados, condenados e executados enquanto um memorial era construído para canonizar as vítimas. E se o pior e mais terrível ataque biológico da história deste país não tiver sido obra de religiosos radicais? Eu não compreendo. Sabemos que foram eles. Foram pegos, confessaram. E foram executados, eu sei.
A pergunta é a seguinte. Se o nosso governo fosse o grande responsável pelo que houve em St. Mary e Três Águas... Se o nosso governo fosse o responsável pelas mortes de quase 100 mil pessoas... Mas o resultado final, a genialidade do plano, era um medo. O medo se tornou a ferramenta suprema deste governo e, através dele, nosso político ascendeu ao cargo recém-criado de Alto Chanceler. O povo não deve ter medo de seu governo. O governo deve ter medo de seu povo. O povo dá poder aos símbolos. Sozinho, um símbolo não tem significado, mas com bastante gente, pode mudar o mundo.